como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o professor Adriano, tá certo? Da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus em Largo dos Santos. Nós trabalhamos com a classe dos adolescentes da idade de 13 e 14 anos e a gente inicia aqui o nosso último trimestre do ano trazendo um assunto bastante interessante, que é a história da igreja para os adolescentes, tá certo? A gente vai tentar esmiuçar aqui um pouco sobre como foi que se deu o nascimento, o surgimento dessa igreja, tá certo? No caso a gente está falando da igreja primitiva, como foi que ela surgiu, e a gente vai tratar aqui da lição de número 1, que tem como título como surgiu a igreja, tá certo? Como foi que ela surgiu, seus primeiros passos, né? Quem estava ali, e a gente vai tentar simplificar o máximo possível para que vocês tenham um entendimento. Eu espero que vocês gostem, que vocês aprendam, tá certo? E que não só aprendam e guardem para vocês, mas também que transmitam o conhecimento que vocês vão adquirir no decorrer das nossas aulas, amém? Então a gente vai começar aqui uma pequena introdução, tá certo? Que fala sobre o quê? Que a história da igreja ela começou na primavera do ano 30 depois de Cristo. Então, dali foi que se deu a questão vamos dizer assim, do surgimento da igreja. E ela ocorreu durante uma das 3 principais celebrações judaicas, que foi a festa de Pentecostes. Relata-se que tinha em torno de 120 ou um pouco mais de apóstolos ali nesse dia. Tinha muitas pessoas reunidas. E a partir desse ponto foi que a igreja começou a se perpetuar, tá certo? E a gente vai trazer aqui no primeiro ponto, que fala sobre o marco inicial da igreja, né? Que é o marco inicial, é o ponto principal. Foi dali que ela começou verdadeiramente, tá certo? Então, o evento que deu início à igreja aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois de ele subir aos céus. Então, esse é o marco principal da igreja, o marco inicial. Não vamos falar pessoal, vamos falar o inicial, tá certo? Então, o que acontece? Mas Jesus, antes, né, dele subir aos céus, ele já havia prometido para os seus apóstolos, para o seu povo, que eles não iriam ficar desamparados, porque quando Jesus ele ressuscitou e depois ele subiu aos céus de novo, o povo ficou: Senhor, não vai embora, Senhor, o que é que nós vamos fazer agora, como é que vai ser? E ele disse que não se preocupasse. Por quê? Porque ele ia, mas ele ia deixar um consolador, alguém para que nos auxiliasse nos momentos de tristeza. E nós conhecemos bastante essa figura, que é o Espírito Santo de Deus, que é um dos 3 membros da Trindade, porque a gente sabe que a Trindade é formada pelo Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, tá certo? Então essa é a formação da Trindade, é o tripé que nos rege, tá certo? A nossa fé, para que a gente possa cada dia mais e mais estar ali firmados, tá certo? No Senhor Jesus, amém? Então, queridos, que a gente tem desse primeiro ponto que a gente tem para falar justamente sobre isso daí, certo? O Senhor Jesus foi aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente magoa esse Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita em lugares limpos. Muitas das vezes a gente comete pecados e isso entristece o Espírito Santo. Então, quer dizer, a gente fere muitas das vezes sem intenção e outras das vezes até intencionalmente, porque quando a gente já conhece a palavra de Deus, a gente tem o discernimento do que é certo e do que é errado. Muitas vezes a gente opta por fazer o errado. Então você, adolescente na casa de Deus, que já conhece a palavra de Deus, você tem a escolha de fazer o que é certo e o que é errado. E muitas das vezes nós tomamos sempre a decisão do lado errado. Por quê? Porque ele vai, vamos dizer assim, satisfazer os nossos desejos, a nossa carne, certo? E a gente não tem como negar que quando você satisfaz o desejo da carne é muito bom para você. Por quê? Porque é uma coisa sua e você está conseguindo realizar, você se sente bem. Porém, a gente entende que quando a gente satisfaz os desejos da nossa carne, o que acontece? O Espírito Santo ele fica sim entristecido. Por quê?
porque aquilo ali é uma coisa que vai lhe trazer um prejuízo em um dado momento, certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque esse Consolador, ele vamos dizer assim, é uma das coisas mais importantes que o Senhor Jesus deixou aqui na terra para cuidar da gente, que é o seu Espírito Santo, tá certo? E continuando aqui sobre a questão de como surgiu a igreja, nós temos um outro ponto que fala sobre o quê? Ela nasceu onde? Em Jerusalém, certo? E os seus primeiros anos de vida se deram naquela pequena cidade, porque Jerusalém era pequena. Então, a igreja, né, ela nasceu em Jerusalém, certo? Não foi em outro lugar. Ela nasceu ali numa cidadezinha pequena, começou aos poucos, com os apóstolos, depois houve a pregação do Evangelho, e foi se propagando, e ela começou pequena, tá certo? E eram vários grupos de pessoas. Depois os apóstolos começaram a sair e a levar o Evangelho, tá certo? Que aí é onde a gente vai entrar na questão da expansão da igreja, como é que se deu isso, que a gente vai até tratar isso em uma lição posterior, tá certo? Então a igreja, a gente acabou de falar, ela nasceu onde? Em Jerusalém, tá certo? E suas primeiras sedes de reunião, ou seja, onde as pessoas se reuniam, tá certo? Ali para falar sobre a palavra de Deus, ela se deu aonde? Era no cenáculo e no pórtico de Salomão, certo? Que era no templo lá em Jerusalém, antes dele ser destruído, porque ele foi destruído. Nós sabemos que na história a Bíblia relata que o templo de Salomão ele foi destruído. Então, lá no cenáculo e no pórtico de Salomão foram os primeiros, vamos dizer assim, onde teve as primeiras reuniões, tá certo? Foram as duas sedes das reuniões do nascimento da igreja. Então, ali foi que começou a igreja na cidade de Jerusalém, tá certo? Aí depois disso, quando o templo foi destruído, o que aconteceu? O povo ficou um pouco disperso, né? Vamos dizer assim. E eles passaram a se reunir aonde? Nas suas próprias casas. Por quê? Porque houve uma perseguição da igreja. Se a gente for ler a Bíblia mais a fundo, a gente vai ver lá que é relatado a questão da perseguição da igreja, que também será um outro tema da lição da nossa revista nesse trimestre, tá certo? Que será a igreja perseguida. Quando houve essa perseguição, o que aconteceu? Os cristãos eles passaram a se reunir nas suas casas, escondidos, porque eles eram perseguidos, então era passivo de pena de morte quem estivesse pregando o Evangelho, que para os, vamos dizer assim, as autoridades da época era tido como uma heresia, como uma coisa que ia totalmente de encontro à igreja da época, tá certo? Que no caso a gente retrata sobre a questão da igreja apostólica romana, tá certo? Então vinha a ordem de Roma que tinha que perseguir, certo? Perseguir e exterminar. Então as pessoas ficaram com medo e não passaram mais a fazer reuniões em locais públicos e resolveram fazer essas reuniões dentro de suas casas. Mas aí a gente vê que isso não impediu de continuar a questão da propagação do Evangelho e também a questão do crescimento, ainda que de forma pequena, mas da igreja do Senhor Jesus, tá certo? Porque se eles tivessem só ficado dentro de casa e não tivessem mais se reunido para falar sobre ali o amor de Deus, então a igreja teria parado por ali, mas não. Motivados pelo Espírito Santo, eles se reuniram, alguns foram descobertos, tá certo? E foram mortos, porque a ordem era essa, se descobrisse tinha que ir lá e exterminar, né? Muitas das vezes, a maioria das sentenças era a morte, outras eram outros tipos de tortura que houve, tá certo? E tudo isso porque Jesus Cristo não era tido como a figura do Messias, tá certo? As pessoas não entendiam que ele era o Salvador do mundo, né? Trataram ele de forma, vamos dizer assim, da pior forma possível, porque ele morreu numa das piores mortes da época, que era a morte de cruz, certo? Existiam várias mortes, tinha a decapitação, tinha o esquartejamento, só que a pior morte, a mais vergonhosa, vamos dizer assim, era a morte de cruz, e foi a que Jesus sofreu
por amor de mim e de você, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso à salvação, porque até então nós estávamos completamente perdidos. E Deus foi lá, com todo o seu amor, enviou seu Filho para morrer, tá certo? Em favor de mim e de você. Então isso é a maior prova do amor que Deus tem para conosco, no caso a humanidade, né? Então assim, veja, né, esse amor de Deus, e muitas das vezes a gente não retribui esse amor que Deus teve e tem para a gente, tá certo? Porque Deus não deixou de nos amar, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos guardando, nos livrando, não tem deixado muitas vezes faltar o pão em nossa mesa, e Ele vem sempre abençoando o seu povo. Muitas das vezes nós somos ingratos, a gente precisa olhar para esse amor, a gente precisa olhar para a questão da cruz, tá certo? De Cristo, que foi a maior prova de amor que Deus teve por nós, e a gente tem que se apegar a isso e continuar fazendo a principal ordenança dele, tá certo? Que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, o que a gente recebeu, nós precisamos falar para outra pessoa, e no caso, o amor de Deus. Amém? Então, a gente vai continuar aqui, tá certo? A gente acabou de citar que os cristãos, depois da destruição do templo, eles não se reuniram mais em locais públicos, passaram a se reunir nas suas próprias casas, devido à questão da perseguição, tá certo? E os primeiros membros da igreja, eles eram todos judeus, tá certo? Então a gente vai classificar aqui 3 tipos. O primeiro era os judeus hebreus. Quem era? Era um povo que era, vamos dizer assim, eram os israelitas, certo? Os israelitas puros, da etnia de Israel. Então, esses eram os chamados judeus hebreus, era a primeira categoria dos membros. Nós temos uma segunda categoria que fala dos judeus helenistas. Mas, professor, o que era isso? Eram os judeus que foram remanescentes, tá certo? Da questão da destruição de Israel, tá certo? Então, esses que remanesceram eram chamados de judeus helenistas. Então, a gente já falou de uma primeira classe, de uma segunda, e agora a gente vai falar de uma terceira, que eram os judeus prosélitos. Mas o que é isso, professor? Eram as pessoas que não eram judeus de nascimento, porém elas se converteram ao cristianismo, tá certo? E passaram a receber o título de judeus prosélitos, ou seja, não eram judeus de nascimento, mas como deixaram a questão do paganismo, a adorar outros deuses, outros ídolos, e se converteram ao cristianismo, então eles tiveram direito de receber o nome de judeus prosélitos. Então, a igreja primitiva era composta por essas 3, vamos dizer assim, essas 3 camadas, né, que existiam, que eram, repetindo, judeus hebreus, judeus helenistas e judeus prosélitos, tá certo? E dentro dessa questão do surgimento da igreja, a gente não pode deixar de citar vários fatores que são principais para o crescimento de, vamos dizer assim, qualquer coisa na nossa vida, que é o poder de Deus, que ele existia, né, dentro da igreja, comunhão, amor e unidade doutrinária. Como a gente está falando de igreja, nós temos a questão da doutrina, que é o ensinamento, tá certo? Então, o poder de Deus, né, a gente já conhece, assim, claro que não na sua totalidade, mas a gente já viu vários exemplos da questão do poder de Deus se manifestando nas nossas vidas, transformações, tá certo? Que Ele faz mediante o Espírito Santo, que a gente vai lá e pede a Jesus, que Jesus interceda por nós, porque nós sabemos que o único intercessor que tem entre Deus e nós é Jesus Cristo de Nazaré, que é seu Filho, tá certo? A comunhão, nós precisamos ter comunhão, e a igreja também ela tinha que ter para que ela viesse dar continuidade. Então havia uma comunhão sim. Ah, professor, mas todo mundo se dava bem? Não, nós sabemos que em todos os, vamos dizer assim, em todas as camadas da sociedade a gente sabe que existe as discordâncias, mas para que a igreja continuasse a sua trajetória era necessário que houvesse comunhão. E também a questão do amor, não só o amor pela igreja, mas o amor pelas almas, tá certo? Que estavam perecendo, porque o evangelho ele precisava ser propagado. Porque a gente citou no início que o surgimento da igreja se deu depois que Cristo foi. Tá certo? Depois que Cristo subiu ao céu, então se deu
a questão do surgimento da igreja. Então, Jesus já tinha deixado a sua palavra ali para que ela fosse, já tinha dado a sua ordenança para que fosse pregada para todo mundo, tá certo? E unidade, quando a gente fala unidade, a gente está falando de coisa única, só uma. Então, doutrinária, da questão do ensinamento. Então, tinha que ter unidade na questão do ensinamento, ou seja, não se podia um ensinar uma coisa, outro ensinar outra, não. Teria que haver uma unidade, uma concordância, para quê? Para que a igreja continuasse crescendo, para que seu surgimento não parasse ali naquele momento, tá certo? Então, são 4 fatores que a gente, não 4 fatores, são 4, vamos dizer assim, coisas principais que tinha que ter e tinha para que a igreja continuasse a sua expansão, tá certo? E a igreja primitiva, ela é um exemplo para hoje, tá certo? Mas como assim, professor? Se a gente for analisar na igreja primitiva, tá certo? Ela foi e ainda é um exemplo para todos nós. Por quê? Porque o desejo de Deus, tá certo? É que a igreja ela ande nos mesmos passos da igreja em seus primeiros dias, ou seja, a questão do amor, a questão do zelo, tá certo? Pela palavra de Deus. Hoje a gente vive num mundo mais moderno, num mundo globalizado, então muitas das vezes a gente tem perdido a essência da igreja do Senhor Jesus, tá certo? Então, ele tem sim o desejo de que nós venhamos a continuar na questão do primeiro amor e se baseia pela igreja primitiva, onde as pessoas realmente estavam ali pregando a palavra, muitos morreram, não que Deus quer que nós venhamos a morrer agora, nesse momento, pelo seu evangelho, mas se isso for necessário em algum tempo vindouro, certo? É onde Deus vai conhecer quem são seus verdadeiros seguidores, vamos dizer assim. Então, assim, hoje em dia a gente, muitas das vezes, a gente deixa de vir para o culto porque vai para um shopping, porque você vai fazer um outro passeio. Não vou para a igreja porque eu estou com uma dor de cabeça. Muitas das vezes nem às vezes você deixa de vir para ficar em casa jogando um videogame, ou ficar assistindo um seriado, ou outros tipos de jogos. Então a gente troca Jesus por qualquer outra coisa. Então, se a gente for olhar para a igreja primitiva, a gente vê que existia o amor pela obra do Senhor Jesus. Então é nisso, meus queridos, que a gente tem que focar, tá certo? Na igreja primitiva. Por quê? Porque lá existia um fervor espiritual que hoje tem esfriado, né? Além do fervor, tinha a questão da dedicação. Eles eram dedicados realmente à palavra de Deus. E se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente sabe que muitas das vezes a gente inventa desculpas para não servir a Deus, tá certo? Hoje em dia nós vivemos um período da questão da pandemia, nós sabemos que há certas restrições com relação aos cultos, né, nas igrejas, mas a gente tem a opção, essa é uma delas, que é a questão aqui, né? A gente tem uma mídia virtual, onde a igreja, onde os cultos são transmitidos, e muitas das vezes a gente nem se dá o trabalho de assistir um culto online, ou uma lição como essa que está sendo ministrada agora. Muitas das vezes você, eu não vou assistir porque é chato, porque isso e aquilo, você prefere ficar jogando. Então, quer dizer, você como adolescente da casa do Senhor, você não pode perder a essência, tá certo? Da palavra. Então, se você não pode vir à igreja por limitações, mas você tem essa opção aqui, que é a nossa aula que a gente ministra aqui, tá certo? Então assista a aula, aprenda com a lição, transmita o conhecimento que você adquiriu, converse com outras pessoas, incentive outras pessoas, tá certo? Veja a questão da igreja primitiva, que tinha o fervor espiritual e a dedicação pela palavra de Deus, tá certo? Então, a gente espera que todos nós tenhamos esse mesmo fervor e dedicação. Por quê? Porque se a gente não tiver, a gente esfria. E com o tempo, muitas das vezes, nós estamos fadados até sair da igreja. E são os maiores erros cometidos hoje. Muitas pessoas, independentes, até de adolescentes, elas saem da igreja porque elas se decepcionam
com alguma coisa, com um pastor, com um irmão, mas a gente precisa ter em mente que a gente vem para a igreja não é por conta de A, de B ou de C, mas sim pelo Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, foque no alvo, esqueça as demais coisas, não que você não vá ter que viver, tá certo? Em unidade com as outras pessoas, você tem que viver sim, porém, a igreja ela é composta de seres humanos, pessoas que têm falhas, pessoas que erram, mas a gente não pode ficar só olhando para o erro do outro, porque quando a gente olha demais para o outro, a gente esquece da gente. Então a gente tem que ter esse entendimento, nós temos que focar no alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, tá certo? Então o Senhor Jesus, ele tem o desejo de que nós sejamos pelo menos parecidos com a igreja primitiva, né? Que a gente vai frisar aqui mais uma vez, que era uma igreja que tinha o quê? Um fervor espiritual muito grande, uma dedicação pela palavra de Deus, tá certo? Então a gente vai encerrando por aqui, a gente falou um pouco, sabe que tem mais coisas para se falar, mas o nosso tempo ele é limitado, então a gente tentou fazer um pequeno panorama sobre a questão do surgimento da igreja, e eu vou agora só fazer aqui uma rápida, vamos dizer assim, recapitulação do que a gente falou. Nós iniciamos que a igreja começou na primavera, no ano 30 depois de Cristo, uma das principais celebrações judaicas, que era o quê? O dia de Pentecostes. O marco inicial da igreja se deu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois ele subiu aos céus. Sabemos que a igreja nasceu em Jerusalém e os seus primeiros anos de vida foram ali naquela pequena cidade, tá certo? As primeiras reuniões sedes foram onde? Foi no cenáculo, tá certo? E no pórtico de Salomão, no templo de Jerusalém, que foi destruído posteriormente. E após isso, os cristãos começaram a se reunir onde? Nas suas casas, por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. Os primeiros membros da igreja primitiva eram todos judeus, nós falamos, os judeus hebreus, que eram os israelitas, tá certo? Natos, vamos dizer assim, os judeus helenistas, que eram os judeus remanescentes após a destruição do templo, tá certo? E os judeus prosélitos, que eram aquelas pessoas que não eram judeus de nascimento, porém que se converteram ao cristianismo, deixaram o paganismo de lado e passaram a receber essa titulação de judeus prosélitos, tá certo? E a gente falou sobre 4 pilares principais da questão do surgimento da igreja, que foi o quê? O poder de Deus, a comunhão, o amor e a unidade doutrinária, ou seja, precisava disso para que a igreja continuasse, vamos dizer assim, o seu crescimento, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? A gente, como de costume, nós vamos fazer uma pequena oração agora no final, que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu aguardo vocês aqui numa próxima lição. Então agora a gente vai orar para nós encerrarmos aqui a nossa aula, tá certo? Eterno, soberano Deus e Pai Celestial, Senhor, neste momento nós somos gratos mais uma vez pela rica oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, aprendendo um pouco mais a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender como foi que a Tua igreja surgiu, tá? Para que a gente possa, Senhor, aplicar no nosso dia a dia o que foi feito lá no passado, Senhor. Que Tu venha continuar nos abençoando cada dia mais e mais, abre nossas mentes, para que nós possamos entender o propósito que Tu tem para cada um de nós. Abençoa todas as famílias, meu Pai, abençoa os adolescentes, que eles possam assistir esse vídeo, meu Senhor da glória, que eles possam aprender e possam propagar o Teu Evangelho transformador, o Teu Evangelho salvador. Assim, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, eternamente. Amém e graças a Deus. Galerinha, até a próxima e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa.